Olá, investidores! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o fim do JCP, as ações que possivelmente vão sofrer maior impacto, se o mercado já precificou esse pessimismo, possivelmente gerando oportunidades aí, né? E onde consultar para saber se a empresa que você investe possivelmente irá ter problemas. Bora lá então? Pois é, o brasileiro não tem um dia de paz. Como se já não demandasse tempo bastante a gente ficar aí acompanhando boas empresas para garantir que elas não perderam seus fundamentos, quem diria, né? O Estado quer dar mais uma atrapalhada aí na nossa vida, acabando com os juros sobre o capital próprio. Pois é, a notícia não é boa, mas se eu fosse você eu ficava até o final, porque tem cheirinho de oportunidade aí no ar e eu vou explicar tudo para você pra já, beleza? Bom, a questão das reformas aqui que atingem o JCP e os dividendos não é nova, tá? Na verdade, assim, ó, tem notícias já desde 2021, aí, quando começou a se falar em reforma tributária e tudo mais, já ligando essa questão dos JCP e dos dividendos. E assim, tem se especulado bastante sobre como é que ela vai ser, se vai ter alguma compensação, algo do gênero. Mas agora parece que o cerco realmente apertou. A equipe aí de economia do governo já está aparentemente se movimentando para que isso aí aconteça. E olha só que legal a argumentação, né? O governo avalia medidas para coibir supostos abusos aí na distribuição de juros sobre capital próprio, sendo que a equipe econômica avalia aí o encerramento do mecanismo. Então o governo está dizendo basicamente que as grandes empresas têm usado juros sobre capital próprio para diminuir artificialmente o lucro e pagar menos imposto de renda. Ok, né? Ele chega a chamar de escândalo, né, os juros sobre capital próprio. Então, segundo ele, bilhões são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que está sendo abusado, blá, 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 blá. Então, como a gente sabe, o pessimismo no mercado ele costuma ser precificado. Geralmente o mercado antecipa possíveis crises aí, ou possíveis mudanças, e já está se cogitando aqui que as empresas, né, que são grandes pagadoras de JCP, como bancos e companhias de telecom, seriam as mais impactadas, com uma queda de 17% nos lucros a partir de 2024, né, no pior cenário, se essas medidas passarem realmente e começarem a valer a partir de 2024. Mas já existem casas de análise, corretoras aí fazendo a avaliação e identificando, né, que nem todas as empresas são afetadas de forma igual. E isso aqui provavelmente vai acabar passando realmente, na minha opinião, porque é algo que já está aí sendo discutido há bastante tempo. O governo mudou, mas é algo que o governo passado já estava discutindo também. Então acredito que não tem uma grande resistência quanto a isso aí no Congresso. Mas é o seguinte, as casas de análise aí estão avaliando algumas empresas que vão sofrer mais com essa medida do que outras, né? Então o Bradesco seria uma empresa que sofreria muito e o Santander também, porque são empresas que costumam pagar bastante, né, remunerar os seus acionistas com muito JCP. E utilizam aí da ferramenta dos juros sobre capital próprio para potencializar o que eles conseguem distribuir. E a medida pode acabar afetando outros setores, né? Além dos bancos, o setor de telecomunicações aí seria um dos principais afetados pela medida, sendo que a TIM poderia registrar uma queda aí de 23%, né? Mais de 23% aí do seu lucro líquido, e a Vivo também amargaria uma perda aí considerável. A Ambev, que é conhecida por ser uma grande pagadora de juros sobre capital próprio, também poderia ser afetada, mas realmente a área dos bancos acabaria sofrendo muito aí com essa medida. Então se fala no impacto tanto com grandes bancos quanto bancos menores, né? Banrisul, ABC, Banco Inter. Na área de seguros em si, a Porto Seguro seria bastante afetada, mas algumas empresas, por exemplo, como BB Seguridade, poderiam ver benefícios aí na reforma, já que a companhia não sofreria com o fim dos JCPs. A Cielo pode acabar sofrendo um impacto também. Com relação a Cielo, acho que só eu e o Barça investimos na Cielo aí, somos os loucos que investimos na Cielo. Aliás, não esquece de comentar se você investe em alguma dessas empresas aqui e está acompanhando essa questão do JCP. E assim, é importante falar, né, que o JCP não é a única forma de recompensar os acionistas, existem outras, embora realmente JCP e dividendos sejam as formas mais corriqueiras, mais fáceis, existem outras formas de compensar o ganho de capital aí do acionista, mas realmente começa aí já a fazer grandes ginásticas para isso, acaba assim, acredito que afastando muita gente, começa a se tornar muito complicado para muitas pessoas investirem.
E sempre bom lembrar, né? Essa aqui foi a única matéria que eu encontrei que fala sobre isso. Cuidado com as decisões precipitadas, porque nem sempre as coisas se consolidam como está sendo previsto. E, enfim, a gente precisa primeiro saber o que realmente vai acontecer para depois saber como a gente age, né, com isso. Por enquanto são só especulações ainda, não temos nada definido, não sabemos se vai passar, se as medidas vão passar ou não. Então, muito cuidado nisso. Uma coisa que é preciso levar em conta são as limitações de tributação que a nossa Constituição nos garante, né? Então, se nós analisarmos a Constituição, nós vemos que uma das garantias ao contribuinte é a vedação da União a exigir aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, assim, tem uma grande discussão doutrinária aí se poderia ser feita alguma alteração tributária por medida provisória, por não ser lei em sentido estrito. Mas, assim, tecnicamente o que está escrito aqui não vale de nada. A gente sabe que quem manda e desmanda de fato na Constituição e define o que pode e o que não pode ser feito é o STF, e se eles estiverem com vontade aqui de, né, nesse caso, permitir que seja feito por medida provisória, eles vão lá, se reúnem e decidem que pode ser feito. Então, o Brasil, não existe segurança jurídica nenhuma no Brasil, na verdade. Eu vou explicar rapidinho aqui o que é juros sobre capital próprio, mas se você já souber, pode pular para o próximo capítulo que eu vou falar sobre como consultar se a empresa que você investe vai ser afetada ou não por essa medida. Mas para quem não é 100% familiarizado, juros sobre capital próprio, ou JCP, é uma forma de remuneração aos acionistas. É uma forma de distribuição de lucros, assim como os dividendos, no caso. Basicamente, são os juros que a empresa paga pelo capital investido pelo sócio. É como se o dinheiro aplicado pelo investidor fosse um empréstimo, que a empresa está pagando os juros, vamos dizer assim. Só que é mais vantajoso para a empresa distribuir JCP, porque eles não precisam de previsão estatutária, aprovação em assembleia e não tem percentual obrigatório para ser distribuído. Os JCP são lançados como despesa financeira e não como distribuição de lucros, e é aí que está a vantagem contábil. Nos juros sobre capital próprio, são os acionistas que pagam 15% de imposto na fonte. Já nos dividendos, o acionista não paga imposto, mas a empresa já pagou antes de distribuir. E é muito maior, é 25% de imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, mais PIS e COFINS. Aí no primeiro momento, muitos vão pensar aí, mas melhor, né, o dividendo, porque eu não pago nada. Mas olha só, olha o que a empresa paga. Então, se você é sócio pensando aí no longo prazo, o que você menos quer é sangrar aí a galinha dos ovos de ouro, né? Então, na prática, depois de toda essa tributação, muitas vezes os dividendos vêm menos gordos do que o JCP. Então, mesmo pagando os 15%, muitas vezes o JCP é mais vantajoso para o acionista. E toda empresa ela faz esse cálculo. Tá? Os controladores, ninguém quer perder dinheiro, né? Então, esse cálculo é feito antes para saber se vale mais a pena remunerar o acionista com o JCP ou com dividendo. Tá, mas agora, como é que eu sei quais as empresas que são mais afetadas? Assim, ficaria muito extenso o vídeo se eu fosse mostrar todas as empresas que pagam muito JCP, que possivelmente vão ser mais afetadas. Então eu vou mostrar aqui como você consulta, tá? De graça, sem precisar pagar nenhuma plataforma, ou talvez você até já tenha algum plano de alguma plataforma que possa ter isso. Então, por exemplo, eu uso aqui muito o Status Invest, eu acho que é uma ferramenta bem massa aí para quem faz análise fundamentalista. E se você acessar aqui o Status Invest, é só você rolar aqui para baixo e até os eventos corporativos aqui, que aqui você já vai ter uma noção do tipo, né, de provento que está sendo pago. Aí tem também a Datacom, a data do pagamento e o valor. Então você vê aqui, por exemplo, no caso de Vibra, que inclusive fiz um vídeo recente sobre Vibra, nós vemos aqui que em 2022 teve um pagamento de JCP e dividendo. E olha só o JCP como veio bem mais gordo. Agora indo no Bradesco aqui, mesma coisa, vou rolar aqui e vou ir até os eventos corporativos e olha só, olha a situação do Bradesco. Tudo JCP. Por isso que se fala que vai ser realmente uma das ações muito afetadas. Tá, mas aí o que acontece? Então, como ele paga só JCP, não vai me pagar mais nada, então não vai distribuir mais nada. Não é bem assim. É bem assim. O banco vai ter que encontrar uma outra forma de remunerar o seu acionista nesse sentido aqui. Com relação a Santander, mesma coisa. Nós vemos aqui muitos pagamentos de JCP. Então, realmente, é bem provável que seja um banco também uma ação que vai sofrer um pouco. E aí você pode, né, acessar esse site aqui
pesquisar a sua ação específica e você vai ver se ela distribui mais dividendos, distribui mais JCP, se os JCP são mais gordos. Tudo isso você consegue analisar. Bom, então é isso. Só queria realmente trazer essa notícia aqui para vocês. Não esqueça, se você gostou do vídeo, se foi interessante para você, deixa o seu like, comenta aí se você ficou com alguma dúvida e principalmente se inscreve no canal, né? Não deixa de se inscrever aqui. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.